Livro do profeta Abacuque. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. São 3 capítulos, é um livro pequeno, que se você tiver uma cadência mínima de leitura, você lê ele em menos de meia hora, talvez nem isso. Então você encontre, por favor, o livro do profeta Abacuque. Nós vamos seguindo o ritmo do próprio tempo, do próprio ambiente, e ao longo dos dias nós vamos avançando conforme o Espírito de Deus vai nos ajudando. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Quem achou com o sinal, diga amém. Pastor Alessandro, que está aqui também, é um amigo de muitos anos, e ele é responsável por eu ser viciado em Bob's. Bob's é aquele milkshake de morango com adição de castanha, tem que ser o large, o grande. Está aqui o pastor Alessandro. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Abacuque, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido, ou se pode ser comprado, e se corrompe. Parece que você está tendo uma leitura do pano de fundo da realidade brasileira. Olha que coisa interessante. Mundial também, mas brasileira muito mais ainda. Leia isso pensando no Brasil. Versículo 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Na proporção que ele ora e fala, Deus fala com ele através da própria boca e das palavras do profeta. Vamos seguindo, versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos com areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, e queimará incenso à sua varredora, porque com eles engordou a sua porção, e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não terá piedade de matar as nações
continuamente. Graças a Deus. Diga graças a Deus, porque é a palavra do Senhor. Ok, considerações gerais. É importante que, se possível, na medida do possível, você anote aí no seu material de apoio que está disponível. A apostila tem algumas linhas em branco que você deve ocupar para fazer anotações importantes. Também, como o pastor Gesiel Gomes normalmente diz, é melhor um X na Bíblia do que uma mente vazia. Então, ache algum lugar aí para você fazer uma anotação. Você pode não lembrar do capítulo e do versículo, mas com certeza você vai se lembrar do X. E aí você vai recordar que tem alguma coisa boa ali. Queridos, o profeta Abacuque, nós temos muito pouca informação no livro a respeito dele. E nós sabemos que ele é, sim, um dos principais profetas do Antigo Testamento, e ele soma com a classe dos profetas menores. E vale a pena lembrar que o fato dele compor a classe dos profetas menores, isso não dá a ele, não dá à sua profecia, ao seu livro, ao seu conteúdo, uma menor relevância. Pelo contrário, é o quanto foi deixado de conteúdo, é o quanto foi escrito a respeito, é o quanto foi falado a respeito. Os dias de Abacuque aqui são dias de grande incerteza. Abacuque, ele está presenciando, ele está sendo testemunho de uma crise sem precedentes. E quando eu estava lendo e lembrando, pensando, não só em caráter mundial, mas em caráter local, nacional, a nível de Brasil, é interessante como as palavras e todo o cenário, ele se parece muito com a realidade que o Brasil, a título de Brasil, então, efetivamente está vivendo. Na sua oração, aqui no seu capítulo 1, à medida que ele vai orando, e à medida que ele vai declarando, ele vai liberando a sua palavra, a sua reflexão de oração, ele vai nos trazendo luz sobre a realidade do seu tempo. E ele destaca a crise moral, ele destaca a crise espiritual e a crise social que o povo enfrentava, que a sua realidade enfrentava naqueles dias. E você não vê Abacuque confortado ou confortável. Ele está revoltado. E a oração dele é uma oração de confronto. É uma oração em que o seu coração se expõe, e se expõe também em desespero. À medida que o capítulo 1 se desenvolve, a oração de Abacuque vai sendo construída, ele vai trafegando entre a dúvida e a adoração. Veja se isso não lhe diz respeito. Veja se não traz uma característica ou uma imagem muito parecida com o que eu e você vivemos em momentos semelhantes de perplexidade, de incerteza, de crise, de desafios. À medida que Abacuque vai orando, ele vai transitando entre a dúvida e a oração. A gente vem para os cultos e diz: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? 30 segundos depois: para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. 30 segundos depois: Senhor, eu não vou suportar essa casa. 30 segundos depois: o Rei. Nós também temos esse trânsito. E é interessante que Deus aprecia a nossa humanidade e aprecia muito a nossa vulnerabilidade. Porque a ideia do evangelho imediatista que se tem é que a gente tem que ser super crente o tempo todo. E não é isso que chama a atenção de Deus. O fato de que nós somos, de que podemos chamar a atenção de Deus, é essa coisa da gente ser gente, da gente ser humano. Pastor Alain Brizotti, Deus abençoe, me perdoe pelo ritmo, nem lhe mencionei, mas um expoente de Deus aqui. É interessante que o pastor Elias Torralbo estava mencionando pela manhã, e eu gostei do que ele mencionou, porque Deus é um Deus responsável. Deus é um Deus responsável. Pecou, caiu, eu resolvo, porque eu sou responsável pelo que eu crio.
Diferente de muita gente que peca, erra e cai e não aparece para assumir a responsabilidade. Tem alguém aí? Aí entra o espírito maquiado da culpa. E a culpa nada mais é do que a incapacidade, porque a culpa vem para o camarada se fazer de João sem braço. De dar uma de cachorro que caiu do caminhão e fica lambendo as suas feridas no canto. Ele olha para a desgraça e diz, tá difícil mesmo, mas a culpa é minha. Porque é mais fácil você dizer a culpa é minha do que você dizer a responsabilidade é minha. E muitas vezes a ideia de culpa que a gente tem é que nós estamos baixo a culpa por alguma coisa que a gente perdeu agora. E na verdade o que a gente perdeu hoje já é uma sucessão de coisas que vão se perdendo ao longo do tempo e da vida. Simplesmente entornou o caldo. Simplesmente o leite se derramou. Então Deus, Ele gosta desse negócio humano. Na viração do dia, lá estava Deus, livro do Gênesis. E aí Deus pergunta, como se Deus tivesse necessidade de procurar alguma coisa. E Ele diz no jardim, Adão, aonde estás? E Adão tem a capacidade, Elias, de dizer assim, não, deu um problema aqui, mas já estou resolvendo. Deu um probleminha aqui, mas já estou resolvendo. Já confeccionei umas folhinhas, já estou me tampando aqui, tampando lá, tampando acolá. E Deus brada no jardim, parafraseando naturalmente, como quem diz assim, e quem diz para você que é você que resolve seu problema? Dois pegou, meia dúzia lá atrás, aqui só amanhã. Vai levar uns 3 dias. Quem disse para você que é você quem resolve seu problema? Eu te criei, eu te gerei, deu errado, eu resolvo você, eu resolvo o seu problema. E como é que funciona isso? Eu só quero te ver, mas eu estou nu, desse jeito, nu. Porque Deus nos ama mais nu e desnudos diante dele. Confesso, olha a desgraça que eu me tornei, do que a gente tentar resolver com folhinha de figueira. Aí é uma folhinha que esconde aqui, outra que esconde lá, outra que esconde acolá. E Deus está dizendo, vem nu, vem exposto, eu te criei, eu resolvo. Alguém entende de graça? Levante a tua mão, dá glória a Deus. Essa exposição humana e essa vulnerabilidade de Abacuque, que diz muito a respeito de nós, mas a gente é vaidoso. Começa a inventar outros nomes para as nossas desgraças, em vez de olhar e dizer assim, eu sou responsável por isso. Isso aqui é minha atitude, minha boca, isso aqui é o que eu disse demais. Isso aqui são os acordos que eu fiz e foram demais. Não, a culpa é minha, né? Perdi uma oportunidade. Culpa não, responsabilidade é sua de não ter aproveitado aquilo. Um dia, Paulo resolve fazer uma campanha com Deus, de 3 quinta-feiras de vitória. 3 quintas de poder. Ai, meu Deus. E aí ele diz assim, por 3 dias clamei ao Senhor. Primeiro dia da campanha, Pai, esse espinho da carne vai arrebentar comigo. Pegue aí sua Bíblia. Paulo está escrevendo aos Coríntios, segunda carta. Pega a apostila. Quem trouxe essa aqui? Essa apostila. Pega ela. Glória a Deus. Capítulo de número 12. 3 dias de campanha, 3 quinta-feiras de vitória. Com unção na porta, para não atrapalhar o culto depois. Versículos 7, 8 e 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 3 dias de campanha. Primeiro dia de campanha: Senhor, está vendo esse espinho? Ele vai acabar comigo, ele vai destruir a minha vida. Se eu fosse o Senhor, tira. A pior coisa que você faz é orar como quem estivesse, ou como quem está dizendo a Deus como Deus tem que ser Deus. Isso é uma perda de tempo horrível. Orar dizendo: vou ensinar o senhor como é que o senhor tem que trabalhar. Primeiro dia da campanha, Deus não fala nada, tudo quietinho, tudo quieto. Segundo dia da campanha: continua em campanha, Jeová. E o espinho não saiu. Tira logo, vai acabar comigo. Ministério, família, investimentos, finanças, propósito. Tira ou não tira? Nada, Deus não responde nada. Terceiro dia da campanha: último dia, hein? Não volto mais aqui. Deus nem no espinho toca. Ele só pergunta assim: já ouviu falar de graça? Algum dia você ouviu falar de graça? Porque é ela que te basta. A minha graça se aperfeiçoa na sua vulnerabilidade, no seu trânsito da dúvida para a adoração, no seu trânsito de exposição. A minha graça te basta. Vamos seguir. E a gente não fala mais desse espinho. Alguém está aqui, diga alguma coisa. Deus gosta dessa vulnerabilidade. Está chorando? Bem-aventurados que choram. Está sendo perseguido? Bem-aventurado quando você for perseguido. E vale a pena considerar que você está sendo perseguido porque você está na frente, né? Tem alguém aí? Pegou não, também não vou explicar. Está passando fome? Bem-aventurado a sua fome. Está passando sede? Bem-aventurado a sua sede. Mantenham-se alegres, porque o vosso nome está escrito lá em cima. Oh, meu Deus do céu, nem sempre Deus te responde para resolver. Na maioria das vezes, a presença de Deus vem só para te dar descanso. Ei, remanou-se que estava sumenerei la bagaras. Ele não vai fazer tudo, mas tudo que ele fizer vai te dar descanso. É mais, Sedeca, Durumos. Aleluia. Diferente dos homens que aplaudem quando você se dá mal, Deus olha e diz: minha oportunidade de refazê-lo. Diga graças a Deus. Abacuque transita da incerteza, mas ele encontra a fé. Ele segue transitando da angústia para a segurança em Deus. E como não é coincidente, como não é semelhante, quando nós também nos encontramos assim. À medida que o livro de Abacuque vai acontecendo, ele está imbuído em denunciar, ou não só os seus dias, mas ele está imbuído de um senso de justiça, onde ele decide não aceitar, ele entende que não se devia e não se deve ignorar realidades que vão além da nossa maquiagem espiritualística. Ele entende a sua realidade social, ele entende a sua realidade moral, ele entende não só a realidade espiritual, mas ele entende toda a sua realidade, como diz o pastor Elias, de uma forma como um todo. E à medida que ele vai orando e falando com Deus, ele tem uma postura curiosa, porque normalmente o profeta ele vinha de Deus para falar ao povo, mas Abacuque ele está saindo do povo para falar com Deus. E para expor, para denunciar em desespero, reconhecendo aqueles seus dias. No versículo de número 1, o nome de Abacuque, se você, dependendo da Bíblia que você tem, da versão que você tem, talvez você já tenha do lado do nome, assim, o significado do nome, abraço. Eu quero ampliar um pouquinho mais isso. No versículo de número 1, quando surge o nome de Abacuque,
o profeta Abacuque. É interessante o seguinte, a curiosidade do nome dele vale a pena notar. Diferente do costume ocidental, que dá nome para os filhos só porque é bonito ou soa diferente. Eu estava, meu irmão, eu viajei no Brasil pregando em congressos e eventos por quase 24 anos. E eu quero agradecer o carinho desde que cheguei, os irmãos que vêm, dar um abraço, tirar uma foto. Pastor, eu estive em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Muito obrigado pelo carinho. Eu lembro que eu estava num ônibus que eu viajei, já passei prova também. Num ônibus ruim. Na frente tinha uma mulher que chamava os dois filhos dela. Ela falava assim: Cate Milene Suelen. Que tem um povo que tem mania de dar dois nomes para os filhos. Eles ficam em conflito na escola. Quando termina os dias, ele é chamado por um apelido. Oi, filho. Nem lembro o nome, porque é tão estranho que tem que dar um apelido. O outro chamava assim, Tafarel. Falei, isso deve ter nascido na época de Copa. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia me ajudar a lembrar do outro, que eu não estou lembrando. Suelen Tafarel, Suelen Daiane. Se tem alguém aqui, eu respeito. Mas tem muita gente que dá nome para filho porque é bonito e soa diferente. E quando soa internacional, então... Stephanie, como é que escreve? 1S, 2P, 2H, 1Y e 3N no final. O cartório fica desesperado. Diferente dos ocidentais, quando no Oriente Médio se dava um nome para uma criança, ele tinha um significado, ele tinha uma importância, e aquilo evocava um propósito específico. Então, nós temos duas línguas de raízes. Por exemplo, para os acadianos, quando você pronunciava o nome Abacuque, ele era entendido como Cabacuque. K de quilo, H de hora, A de amor, B de Brasil, A de amor, Q de quilo, de novo, de queijo, U de união, Q de queijo, U de união. Cabacuque, que arremetia a uma planta aromática. Mas quando no hebraico, na raiz, tinha a origem de Abacuque, Nabhabak significa abraço, ou ato de abraçar. Então, quando Abacuque surge e ele abre a boca dizendo, está difícil demais viver aqui, é como nas entrelinhas ele dissesse assim, tem alguém aí em cima para me abraçar? Porque quando a gente está exposto pela dor, pela crise, pela insegurança, pela incerteza, nada melhor do que um bom abraço, que nos envolva, que nos aconchega, que nos traz para perto, transmitindo calor, segurança. E de alguma forma Abacuque está dizendo, Deus, ou o Senhor nos abraça aqui agora, ou a gente não consegue continuar um dia sequer. Então ele está dizendo, preciso. Eu acho que nunca em outro tempo o Brasil precisou tanto de um abraço de Deus, de um envolvimento de Deus, de uma presença de Deus. E hoje nós aprendemos pela manhã que isso está na igreja. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra profética, que a partir desta manhã, que depois desta escola, você se torne o abraço de Deus para milhares de pessoas. Eu abençoo a sua vida com esta palavra. Oh, aleluia. Pesquisando um pouco mais, porque a gente tem pouco conteúdo sobre Abacuque, você descobre que você não encontra dados sobre a família de Abacuque. Você não tem muitas informações sobre a filiação, paternidade, memória de família, herança de família. Então, há quem acredite que ou Abacuque se autonominou abraço, ou possivelmente, como Abacuque lança muita luz sobre crise social, gente dispersa,
famílias feridas e destruídas, assaltos, maus tratos, abandono, desprezo, não reconhecimento de paternidade. Há quem acredite que Abacuque teve um tutor e possa ter sido para Abacuque o abraço que o acolheu. E aqui entra a questão mentoria, e não posso nem entrar, senão a gente vai longe. A mentoria, a paternidade estendida, a geração de filhos espirituais. Possivelmente alguém estendeu sua mão, envolveu Abacuque, deu-lhe o abraço que ele precisava, na esperança ou na medida que ele precisava, como consolo. Mas há quem diga, há quem registra de uma ou de outra forma. Ainda quanto ao livro de Abacuque, a caráter de introdução, os dias de Abacuque, eles lançam luz sobre os nossos dias. E nós enfrentamos crises bem definidas que assolam segmentos importantes da sociedade brasileira. Por que não dizer também mundial, mas eu quero me deter à sociedade brasileira. Existem 3 pilares que sustentam uma sociedade. Toda a sociedade ela é erguida e sustentada por 3 pilares: família, educação e igreja. Esses 3 pilares é que constroem a sociedade. Da família vem a esperança dessa célula máter da sociedade, que manifestem através dos seus filhos, que vem de casa a educação, o temor, a responsabilidade, a ética, a verdade. Você sabe que uma criança aprende por modelagem. Aos 3, 4 anos de idade, ela começa a consolidar princípios de caráter, ética, verdade, justiça, equilíbrio, que se fecham num ciclo até os 7 anos. Dos 7 anos em diante, ela só vai amplificar isso. Ela tem na família, na casa, referência para a formação do seu indivíduo. Ela aprende em casa a construir um nível de consciência e de subconsciência que vai lhe dar uma resposta natural para a vida. Quando ela for ofendida, atacada, traída, magoada, quando ela for enganada, esquecida, abandonada, quando ela se envolver em conflitos, quando ela ficar exposta, ela aprende como responder a cada circunstância dentro de casa. A criança cresce olhando para o pai, e quando a criança olha para o pai, a primeira referência de Deus que uma criança tem está na pessoa do pai. É o primeiro nível de relacionamento que ela constrói com Deus, é olhando para o pai. O direito, o dever, a disciplina, o ensino, a ética, a verdade. Tem crianças que crescem e sequer têm referência de divindade, paternidade dentro de casa. Um homem omisso, muitas vezes inconsequente, irresponsável, mentiroso, traidor, que amanhece, que anoitece, mas não amanhece. Levanta todo mundo, a gente precisa fugir, não tem referência. Quando a criança olha para a mãe, ela tem a referência de equilíbrio e principalmente adoração. Claro que são formas sintetizadas, missionária Samira está aqui para fazer isso. São formas sintetizadas. Quando a criança olha para a mãe, ela entende o que é culto, ela entende o que é discernimento, ela entende o que é adoração. E às vezes você tem dentro de casa uma mulher desequilibrada, ferida, abatida, abandonada, que não consegue fazer ou transferir essa condição, e a criança tem dificuldades em referência de Deus, relacionamento com Deus. Essa criança aparece para o mundo. Fechando aqui, quando Deus dirigir, a gente fala mais. Nós temos o pilar da família completamente exposto, vilipendiado, atacado, diminuído, desprezado, assolapado por ideologias, por filosofias ativistas, que querem comprometer a estrutura, princípio de Deus, aquilo que dá continuidade, aquilo que é possível dar geração, continuar o equilíbrio, a proposta, a vontade. Quantas pessoas diante do altar, com juras de amor, casamento não dura 2 anos, não dura 3 anos. As
pessoas se casam e com o passar do tempo elas descobrem uma coisa, que elas sentiam tudo um pelo outro. Desejo, vontade, pressa, tudo. Amantes, eram tudo. Descobrem no meio do caminho que uma coisa lhes faltava: nunca foram amigos. Porque amor não é um pó mágico que joga sobre você e você diz estou amando. Amor é propósito, é atitude, você tem que querer. Você tem que desejar. É uma decisão. Quando você está no meio do caminho, que a coisa fica fragilizada, porque tudo precisa de restauração, renovo e conserto à medida da vida. Quando as coisas estão difíceis, você tem que pelo menos ter o vínculo da amizade para segurar vocês de pé. Porque o pior é isso, nunca foram amigos. Na verdade não se conhecem como amigos, só como amantes. A família fragilizada é um pilar que está quase ruindo. Pessoas não acreditam mais na casa, não acreditam mais na família. Em contrapartida, essa denúncia social, essa fragilidade, Abacuque capítulo 2, versículo 8, ele é muito aberto sobre essa fragilidade de família e essa fragilidade de princípios e pilares. Uma família fragilizada, ela entrega a uma sociedade filhos fragilizados. Aí vem a esperança da educação. Os professores aqui sabem disso. Minha esposa deu aula 11 anos pela prefeitura em Foz do Iguaçu. Educadora, desde novinha. Você entrega filhos para uma sociedade. A esperança é que a escola consiga ajustar. A esperança é que a escola consiga pelo menos trazer um pouco de significado e conserte aquele indivíduo. Mas ele vem tão revoltado de lá para cá e pega professores e profissionais desrespeitados, mal pagos, não honrados por seus governos, gente sofrida que pega ônibus e ônibus para vir dar aula para um menino, para uma menina mal educado. Professor é tudo doido, professor não é gente. É uma profissão que você tem que fazer porque você ama muito, porque senão você some. É impressionante, o professor mal pago, não reconhecido, não respeitado, tem que enfrentar indivíduos dentro da escola que diz assim: se você não melhorar a minha nota, eu vou riscar o seu carro, eu vou bater em você, ou eu vou matar você, como professores foram assassinados por alunos irresponsáveis, de famílias irresponsáveis, gente perturbada, tumultuada. Tem que pegar uma mulher e um homem para ensinar, para transferir com o seu coração, para formar aquele indivíduo, para fazer aquela coisa, aprender a ler, estudar, ver a vida, para poder desenvolver sua vida, desenvolver seu caráter, desenvolver sua postura. Oh, meu Deus. Você conversa com alguns representantes da geração de hoje, eles não têm a capacidade de desenvolver um diálogo mínimo. Não sabem discursar, não sabem falar, não sabem conversar. Não leem, não estudam, não pesquisam. Tudo é Ctrl+C, Ctrl+V. Pega na internet, põe no papel e leva o trabalho para casa. Sem ter a capacidade de ler. A educação está como um pilar que balança, porque não consegue resolver. Se a família tem problemas e a educação também está fragilizada e passa a ter problemas, é aqui que a igreja não pode falhar. É aqui que a igreja não pode falhar, porque quando a família não consegue e a educação também não pode, quando entra na igreja ao encontro sobrenatural com a graça de Deus, com o princípio de Deus, com o caráter de Deus que traz esse indivíduo de volta. É como tirar os hebreus do Egito e colocar em Canaã, é fazer bárbaro virar gente diante daquele que é tudo. Alguém entende isso? Diga glória a Deus. Aleluia. Nós vamos transitar nesse ambiente de conflitos sociais, de conflitos espirituais, de conflitos políticos, morais, religiosos, até o momento em que ele é restaurado com a poesia. E o que mais me chama a atenção no livro do profeta Abacuque é que ele confrontou, ele foi consolado, ele encontrou esperança, sem ver nada, sem ver uma ação de Deus a despeito do seu clamor nos seus dias. Você está preparado? Você está preparado?
Então fica de pé que acabou. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ai, Eremandoroboxa. Aleluia. Tem ministério de louvor? Algum tangedor? Não? Tá bom. Levante o seu rosto e olha aqui. Oh, meu Deus. Eremandoroboxa. Você é a igreja. A igreja é a esperança para esse tempo, a esperança para esse mundo, a esperança. É aquele que caminha no meio do castiçal, glória a Deus. Levante as duas mãos lá em cima e faça uma breve oração comigo. Feche os teus olhos e diga: querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu deixei de entender que como igreja eu não posso ruir, estremecer. O Senhor me colocou como coluna para acolher as famílias e resgatar a educação. Diga: Jesus, aqui estão as minhas mãos e a minha vida. Usa-me como igreja segundo o seu coração. Diga amém. Quantos podem aplaudir a Jesus por esta palavra? A Ele seja a glória para sempre. Não sente ainda? Abrace alguém aí do seu lado e diga: conte comigo, eu sou a igreja. Queridos, o nosso canal do YouTube, ele tem uma boa presença e tudo que Deus me dá de revelações novas na palavra ficam no canal e é gratuito para todo mundo. Entre lá no nosso canal e se inscreva. youtube.com/Benhour Lopes. Não tem PR, não tem pastor. O meu nome, Benhour Lopes. E me siga também no Instagram, porque eu tenho vídeos de 1 minuto e nada mais, e abençoa muito a vida das pessoas. Eu digo isso porque são ferramentas que eu tenho recebido um retorno de que está abençoando muita gente, então eu quero compartilhar com você. Quando você entrar no Instagram, PR_Benhour Lopes. Daqui a pouco a gente fala mais. Obrigado, queridos.